Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das melhores e piores leituras de 2017. Ano passado eu fiz um vídeo nesse estilo falando sobre as melhores leituras do ano, vocês gostaram muito, só que algumas pessoas vieram me questionar sobre as piores leituras também. Então esse ano eu resolvi unir o útil ao agradável e gravar tudo em um vídeo só. Escolhi 6 livros que foram muito bons e 6 livros que me decepcionaram. E eu espero muito que vocês gostem dessa lista. Para não terminar esse vídeo falando de coisas ruins, eu vou começar pelos livros que não funcionaram e a gente termina com leituras boas. Eu separei 6 livros que eu queria muito ler esse ano e que, por querer tanto ler, acabou que não funcionou muito bem. Tiveram outras leituras que também não foram boas, mas como eu não tinha expectativas, não entrou nessa lista, ok? A primeira decepção literária desse ano foi O Lobo e a Pomba. Já falei sobre esse livro aqui com vocês, vou deixar aqui nos cards. Mas o que mais me decepcionou nesse livro, além de toda a expectativa que eu criei sobre ele, foi o romance, que todo mundo falava que era um romance avassalador e que eu ia me apaixonar. Só que, na verdade, eu achei um romance bem abusivo. Eu não achei nada bonito o romance da personagem aqui com o personagem principal. A primeira vez deles, pra mim, foi um estupro, não foi uma cena de amor, como muita gente viu. E eu também não achei nada romântico um cara acorrentar uma mulher na beirada da cama, então assim, tiveram diversos problemas nessa leitura e infelizmente acabou se tornando uma decepção literária pra mim. A segunda decepção literária do ano vai ser uma surpresa pra muita gente, mas foi Os Mistérios de Sir Richard, da Julia Quinn. Aqui a gente vai ter a história da Iris, a última Smith que ainda não apareceu, e ela é uma personagem um tanto quanto apagada, então eu tava cheia de expectativas pra conhecê-la melhor, pra ver o que a Julia Quinn tinha pra nos mostrar sobre a Iris. Só que assim, gente, a gente se apaixona pela personagem, pela perspicácia dela, pela inteligência. Aí surge o Sir Richard com as mentiras dele, que fazem com que ela se case com ele. Aí depois, quando ela tá longe de todo mundo, seria um apoio da família, ele conta o segredo dele e é péssimo pra ela. A forma como ele vai lidando com ela no casamento também não foi legal, não gostei. Então, de todas as formas, acabou me desagradando esse personagem. Eu achei que a personagem principal aqui, a Iris, merecia um par romântico melhor e só ela que salvou esse livro pra mim, gente, sério, porque o Sir Richard não me criou nenhuma empatia, muito pelo contrário. A minha terceira decepção literária desse ano foi Feitiço. Aqui a gente tem uma releitura de alguns contos de fadas, esse aqui é mais focado na Cinderela. E essa série toda é nesse estilo, é desmistificando os contos de fadas, trazendo qualidades e defeitos para os personagens. Aqui, no caso, eu achei que não funcionou em nada porque as personagens que eram pra ser boas, entre aspas, pra mim foram indiferentes e as personagens que eram boazinhas nos contos de fadas e que foram humanizadas, digamos assim, elas não foram humanizadas porque eu só vi defeitos nas personagens, por exemplo, na Cinderela. Eu acho ela intragável e ainda que ela tenha se redimido no final, pra mim não teve redenção nenhuma, sabe? Foi aquele tipo de leitura que você faz, que não te prende, que o enredo não te prende, os personagens não te cativam, e a história pra você é meio pombo, entendeu? Meio sem graça. E aqui a gente vai ter uma mistura de Cinderela com a Branca de Neve, com Robin Hood, enfim, uma confusão danada, não gostei muito não. A minha quinta decepção literária esse ano foi com Volúpia de Veludo, da Loretta Chase. Porque aqui eu achei que ela fez uma história muito morna e ela tem capacidade para fazer histórias incríveis. Então isso acabou me decepcionando bastante. Fora que a Leone me apresentava um grande potencial no livro anterior e no livro dela mesmo eu não conseguia sequer gostar da personagem. Eu ficava tipo, nossa, quando vão aparecer os personagens secundários, que era a Lady Clara e a prima dela, pra poder deixar a história mais interessante, porque o romance não me convenceu, a personagem pra mim foi bem morna e muita gente gostou desse livro, mas eu acho que por gostar tanto da escrita da Loretta, foi uma grande decepção esse ano. E a minha maior decepção literária desse ano foi Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Aqui a gente vai ter a história de um menino que está passando desapercebido pelo ensino médio, porque ele se dá bem com todos os grupos, então ele não tem maiores alterações na vida dele. Ele faz vídeos caseiros, filmes caseiros com o melhor amigo dele, e a mãe dele pede para ele se aproximar de uma garota que está doente, que é filha da amiga dela. Nada fez com que eu gostasse dessa história, nada fez com que eu me apaixonasse pelos personagens ou pelo enredo, ou no mínimo achasse interessante. Foi um parto acabar de ler isso aqui. E é o seguinte, só pelo início do livro eu já comecei não gostando, porque o autor fala que é uma história meio bosta, alguma coisa assim. E tinha um professor de português meu que falava, e é muito verdade, quando você já começa se desculpando por uma coisa antes mesmo de começar a falar, de começar a fazer, você dá a impressão que você não tem segurança daquilo que
você está falando, então seu público também não vai ter, seu público vai começar a procurar defeitos. E foi exatamente o que aconteceu com esse livro, não que eu precisasse procurar muito, né, mas enfim, não gostei. Agora vamos falar de coisa boa? Eu li 107 livros esse ano, então li muita coisa boa de verdade e foi muito difícil escolher só 6 livros. Então eu acabei escolhendo livros que me surpreenderam, que mexeram muito comigo e que às vezes nem são os melhores livros da literatura, nem são os mais bem escritos, mas que mexeram comigo, então que me surpreenderam, que ficaram na minha memória. Então assim, eu acho que é isso que faz a leitura ser uma das melhores do ano. E vamos lá que eu já tô enrolando. Uma das minhas primeiras surpresas literárias deste ano foi com Persuasão, da Jane Austen. Não li nessa edição, mas é porque ela é nova. Mas enfim, aqui a gente vai ter a história da Anne Elliot, que era apaixonada por um rapaz de classe social mais baixa e é persuadida a desistir desse romance, a desistir do noivado. E ela o faz, só que ela carrega esse sentimento por anos. Então, anos depois, quando ele reaparece, munido de posses e interessado por uma outra garota, ela tem que reviver todo esse sentimento e viver com o arrependimento de ter desistido do seu grande amor. E é uma história linda e maravilhosa. Aqui a gente tem uma das personagens mais maduras da Jane Austen, é a última obra póstuma que foi publicada, e eu fiquei apaixonada, de verdade. Outro livro que se tornou um dos meus favoritos esse ano e que eu trago com muito carinho no meu coração foi A Resposta, que inspirou o filme Histórias Cruzadas com a maravilhosa Viola Davis. Aqui é uma história ambientada no Mississippi, em Jackson, em 1962, e vai trazer a narrativa de 3 mulheres, que é a Obilene, a Minnie e a Skeeter. A Skeeter é uma mulher branca que voltou e que não concorda com tudo que a sociedade vem mostrando pra ela. A Obilene, ela é uma babá que criou filhos de diversos brancos e não teve tempo de aproveitar o próprio filho. E a Minnie, que é uma mulher sem papas na língua e que bota pra quebrar mesmo e não aceita todo o preconceito que sofre. E apesar de ser uma obra ficcional, você sabe que tudo isso aqui acontecia de fato, como ainda existe muito preconceito e muito racismo, mas é uma história também de esperança, porque a gente vê o início da batalha do Luther King pelo direito civil dos negros nos Estados Unidos, e a gente também vai vendo como a atitude de uma pessoa às vezes pode mudar todo um círculo social, e isso é incrível, e é um dos livros que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque, gente, sério, é fantástico. Outro livro que ficou no meu coração foi As Memórias Perdidas de Jane Austen. Aqui é uma romantizada da vida da autora mesmo. É como se tivesse encontrado cartas perdidas que ela escreveu para a família durante anos e um diário também, onde ela vai contar uma história de amor impossível que ela viveu e que acabou partindo o coração dela e fez com que ela se tornasse uma solteirona pro resto da vida. E assim, apesar de, esse final ser triste, é uma história muito bonita e é um tipo de livro que você sorri, ri e se emociona. Me arrancou muitas lágrimas e eu fiquei apaixonada. O penúltimo livro que eu separei para conversar com vocês foi A Espera de um Milagre, do Stephen King. Foi meu primeiro contato com a escrita do autor. Inclusive, eu nunca tinha assistido o filme com Tom Hanks, que é super famoso, então eu não sabia o que esperar desse livro. Através dos olhos do Paul, que era um dos executores da cadeira elétrica do Corredor Verde, que a gente vai conhecer alguns prisioneiros e o tempo deles na prisão. Dentre eles, o John Coffey, que é o personagem mais intrigante que surgiu ali naquele corredor da morte, porque mesmo eles acreditando que ele tinha cometido um crime bárbaro, nada daquilo combinava com ele. Foi um livro que me despertou muitos sentimentos conflitantes, porque ao mesmo tempo que eu sabia que tinham coisas erradas aqui, que esses personagens não eram bons, entre aspas, porque eles cometeram muitos crimes e erros terríveis, eu fui me afeiçoando um pouco a eles e era difícil ler sobre a execução, algumas mais brutas que outras. E o John Coffey, gente, é um personagem de uma sensibilidade, de uma delicadeza que, nossa, me deu um nó na garganta em determinadas partes, que foi, nossa. E eu não vou falar mais nada sobre esse livro para não estragar a experiência de leitura de vocês, mas sabem que vai trazer sentimentos conflitantes, que vai mexer muito com o psicológico e com o interior de vocês, vai fazer questionar sobre justiça, sobre a real aplicação dela, e é um daqueles livros que vai te emocionar e que vai mexer muito com seus sentimentos, então fica aí a indicação e eu espero ler mais King no ano de 2018. E a última leitura foi difícil de escolher porque Sorrisos Quebrados estava ali, no páreo, e esse aqui também. E antes que me perguntem por que O Príncipe Corvo não entrou nessa lista, já que eu gostei tanto, eu fiz até um vídeo falando só sobre ele, tá aqui nos cards, é porque O Príncipe Corvo foi uma releitura, não foi uma leitura desse ano, e eu já sabia que ia se tornar um favorito porque eu já tinha lido, então ele é favorito de outros anos, não deste. Deste também, mas vocês entenderam, né? Eu acho que deu pra entender. Enfim, o último livro dessa lista foi o Não Me Esqueças, da maravilhosa Babi Assete. Gente, esse livro
Esse livro acabou com o meu coração de verdade. Aqui a gente vai ter a história da filha dos personagens principais da Promessa da Rosa, e ela é apaixonada pela cultura celta, e ela vai acabar tendo um contato muito grande com essa cultura devido ao acontecimento que tem nesse livro. E é ótimo conhecer a cultura celta e o romance que surge nesse livro, gente, partiu o coração. Eu ria, eu me divertia, mas eu chorei muito lendo esse livro. A Babi soube construir uma história extremamente delicada, extremamente envolvente, com uma misturinha ali de A Bela e a Fera, que é o meu conto de fadas favorito. Então, assim, se tornou o meu livro favorito da autora, desbancou A Promessa da Rosa, eu não acreditava que isso fosse ser possível, e eu fiquei extremamente apaixonada e muito feliz de ter lido esse livro esse ano, de verdade. E eu acho que todos vocês deveriam conhecer essa série de romance de época da Babi A7, e principalmente esse livro, porque, gente, eu tô apaixonada. Bem, pessoal, essas foram as melhores e piores leituras de 2017, e eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de gravar. E sendo este o último vídeo do ano, eu quero aproveitar e desejar um feliz ano novo para cada um de vocês, repleto de coisas boas e de leituras maravilhosas, porque, né, nós leitores amamos isso. E quero agradecer também a cada um de vocês que estiveram aqui, visualizando os vídeos, comentando, curtindo, deixando sua opinião e seu carinho. Sem vocês nada disso faria sentido, e eu me senti muito querida com cada um de vocês por aqui. E eu espero de coração que vocês continuem aqui comigo, porque eu amo esse carinho, eu amo essa troca de informações e de ideias. E também tem muita coisa boa vindo por aí, a gente vai ter sorteio, a gente vai ter projeto literário, a gente vai ter muita coisa boa e muitas leituras maravilhosas, porque eu tô com livros incríveis por aqui. Então espero vocês no ano que vem, ok? Beijos e até o próximo vídeo.